Momento pit stop de hoje, vamos aproveitar então que tivemos a estreia do Oliver Bearman na Fórmula 1. O que teve também? A estreia de quem esse fim de semana na Porsche? O Christian Fittipaldi andou de Porsche. Christian Fittipaldi estreou na Porsche também nesse fim de semana. Quero saber dos nossos pilotos aqui, qual foi a estreia em categoria mais complicada que eles tiveram na carreira deles aqui. Então, qual foi a estreia mais complicada para vocês? A minha foi a Fórmula 1, definitivamente. Não tinha simulador naquela época, para aprender o volante e tudo mais, aprender as pistas. Era na Austrália, que eu também não tinha Fórmula 2, nem Fórmula 3. Pouquíssimo treino, porque foi quando entrou o regulamento de acabar com os treinos. Então, realmente, para mim, sem dúvida nenhuma, a Austrália foi mais difícil para mim, Fórmula 1. Você pode falar Porsche se quiser, não tem problema. Mas foi tão... A gente vai falar no programa, né? Foi tão complicado assim. É que meu coach... o meu coach, ele não me ajudou aquilo que eu tava esperando. Não, na verdade, eu tava lá trabalhando pro Romo. Eu acabei ficando mais no box do Chris, fazendo o coach dele, do que do Romo. A gente vai falar da Porsche daqui a pouco. Pô, o cara correu de NASCAR, correu de Fórmula 1, Fórmula Indy, tudo menos a australiana, e a Porsche Cup foi a mais difícil. Só falta... Fórmula 1 também. Fórmula 1 também. Fórmula 1. Porque, mais ou menos pelos mesmos motivos, só que quantos anos antes? Você foi o quê? 2005? O seu foi 67? Não, um pouquinho mais tarde. Foi 92. Em 2008. Então 2008, 92. Você não tinha tempo de simulador. Eu cheguei lá na África do Sul, eu nunca tinha andado lá na África do Sul, mas até aí também você dá, sei lá... Mas era um autódromo, né? Autódromo. Partes da pista, era o mesmo autódromo que seu pai foi campeão do mundo. E daí as outras partes eles fizeram direitos. Só complementando, quando eu falei Austrália, sendo semi-pista de rua também, é muito difícil. O piloto fica muito receoso nesses aspectos. Se a primeira prova tivesse sido em Silverstone, Barcelona, ia ser outra coisa. Fiz Fórmula 3, fiz Fórmula 2. Não, você tinha muito mais hora de voo nessas pistas do que você tinha... Exatamente. Bom, na Austrália você nunca tinha visto. Nenhuma, né? E daí você fica com medo de bater o carro também. Não é fácil. E daí lá na África do Sul, aquilo lá. Eu cheguei lá na África do Sul, só que, é pressão. Quem que era seu companheiro de equipe? O Morbidelli. Que era o segundo ano dele na Minardi, só que ele, a corrida anterior àquela, ele tinha corrido de Ferrari, né? Porque tinha dado aquele problema lá na Austrália, que mandaram o Prost embora, daí colocaram ele lá na Ferrari, meio que mais ou menos, ele era um piloto reserva da Ferrari, se bem que naquela época não tinha muito Ele era piloto. o Bearman. Ele era o Bearman da situação, mas não era tão oficial que nem o Bearman. E ele estava no segundo ano dele. E daí é isso. Eu lembro que no treino de sábado de manhã, o que a gente fazia? Andava o treino de sexta de manhã, todo mundo de tanque vazio, daí classificava sexta à tarde, daí sábado de manhã todo mundo fazia um simulado de corrida na primeira meia hora de treino, né? E daí eles, para me darem mais chance de me preparar para a classificação, eu saí com meio tanque, mais ou menos. Daí, na hora que eu saí do box, eu esqueci que eu tava com meio tanque. E é claro que naquela época era 200 litros, né? Então era muita diferença que você tinha de peso, né? Daí eu dei as minhas 3, 4 voltas, parei no box, né? Daí colocou aquele monitorzinho bem na minha frente. Achava charmoso aquilo. Então, daí colocaram aquele monitor. E eu na hora, a página 2, eu acho que era do 16º para trás. Tá. Que realisticamente era onde eu tava andando aquele final de semana. E daí eu já fui direto para a página 2. Daí eu comecei a olhar todos os nomes, né? E eu não vi o meu nome, né? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Fui desclassificado. Eu acho que não pegaram as minhas voltas. Daí eu voltei para a página 1, né? Na hora que eu cliquei para voltar para a página 2, eu não lembro exatamente qual que era a ordem, mas tava Ayrton, Mansell, ou Mansell, Ayrton e eu.
Eu era o terceiro tempo. E já tinha passado, sei lá, uns 20 minutos de treino, já tinha dado umas 2 saídas, tudo. Eu falei, uau! Tá melhor do que eu imaginei. Tá muito melhor do que eu imaginava. Só que é claro que não era uma situação real. Tava todo mundo de tanque cheio, eu tava com menos combustível. Acabei, na minha estreia de Fórmula 1, acabei classificando em, se eu não me engano, 20º. Acho que eu fui 20º, o Gianni foi 24º. E daí a minha corrida acabou durando umas 50 voltas. Eu tive problema no alternador. E foi isso. Mas concordo com tudo que foi dito. A pressão que você tem na primeira corrida. Eu acho que a maior diferença é a idade, é o teu preparo mental, né? Eu acho que eu já comentei várias vezes aqui no programa. O Carl Haas sempre dizia pra mim, eu adoraria o teu corpinho com a minha cabeça de, sei lá, 60, 70 anos. E hoje em dia eu entendo isso que ele fala, porque o seu approach para todas as situações em geral na vida é completamente diferente daquilo que quando você tinha 20 anos de idade. É claro que algumas situações mais agressivas é melhor você ter 20 anos de idade, só que de uma maneira geral, se você consegue ter aquela experiência, aquela confiança, isso daí com certeza te ajuda muito. E também a primeira foto do ano, né? Quando foi tirar aquela foto com todo mundo, que eu cheguei, eu olhava para um lado, olhava para o outro, daí era o Patrese, o Mansell, o Berger, o Ayrton, o Schumacher menos, porque o Schumacher correu de kart comigo, né? Então era meio que óbvio que todo o talento do Schumacher, mas era meio que contemporâneo. Exatamente. Então, aquela que você chegou atrasada foi a primeira ou foi a última? Foi a última. Não, aquela foi a última do ano. Austrália. Exatamente. Foi lá na última do ano. Mas foi isso. Tá aí, momento Pit Stop dessa semana. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.